Olá, bem-vindos. Neste vídeo eu gostaria de abordar uma questão que diz respeito a todos os jovens, mas também aos adultos. Ou seja, por que os jovens, que são vistos como a grande esperança, a grande força de mudança, de transformação da sociedade, dado que são portadores de ideias, de ideais progressistas, uma vez que são também contestadores ou rebeldes por natureza em relação à ordem social vigente, uma parte deles, entretanto, está se tornando conservadora, ultraconservadora, quando não reacionária, o que explica este fenômeno social, político e ideológico, o que explica o conservadorismo político dos jovens. Antes de mais nada, é preciso considerar que os jovens estão desiludidos, desencantados, desesperançados em relação à classe política, dados os sucessivos escândalos de corrupção política, o mau uso do dinheiro público, a apropriação privada do poder político, o uso do poder político para fins pessoais. Mas este fato não explica, no meu entender, a guinada conservadora dos jovens, dado que a corrupção política não é privilégio de um lado apenas do espectro político. Aliado a isso, poderíamos invocar aqui a baixa representação, a baixa representatividade ou participação dos jovens nos espaços de poder, sobretudo nos cargos eletivos, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas isso, no meu entender, explicaria o afastamento, o distanciamento, o desinteresse dos jovens em relação à política, mas não o conservadorismo político. Por isso precisamos seguir indagando. O que explica então, pergunto, o conservadorismo político dos nossos jovens? Eu aponto aqui 3 principais razões para compreendermos, se não no todo, em grande parte, este fenômeno. A primeira razão é a ausência, a carência de formação política dos nossos jovens, tanto na esfera familiar quanto extrafamiliar, sobretudo na escola, nas associações de bairro, nas religiões, mas também nas instituições de ensino superior, nas faculdades e universidades. Essa carência de formação política impede o surgimento da consciência política, de um pensamento político esclarecido, que possa favorecer a participação e engajamento, a luta política dos nossos jovens. Mas isso me parece algo proposital, ou seja, a despolitização dos nossos jovens, torna os próprios jovens presas ou vítimas fáceis de políticos oportunistas. E onde não há formação, há doutrinação. Onde não há formação política e informação política, há conformação e desinformação. Ou seja, há conformismo em relação à situação política, econômica e social do país. Uma segunda razão, que no meu entender explica em grande medida este fenômeno que queremos compreender, que é o conservadorismo político, é a crise econômica que se abate sobre as sociedades capitalistas contemporâneas, ou sobre o capitalismo contemporâneo enquanto sistema econômico político. Esta crise, ela tem inúmeras manifestações, mas se revela de forma mais cruel na geração de desemprego que lança, eu diria, às margens da sociedade
uma grande massa de trabalhadores. O desemprego tem profundas implicações sociais. A falta de acesso a um sistema público de saúde, ao sistema público de ensino, também são consequências da grave crise econômica que nós enfrentamos e que eu diria, inerente ao sistema econômico capitalista. É uma crise, portanto, estrutural. Mas essa crise gera desesperança, falta de perspectiva, ou melhor, falta de oportunidades, não apenas de trabalho, de formação profissional também. Porque o capitalismo é um sistema que, além de explorar os trabalhadores, também exclui grande parcela deles em relação aos bens necessários à sua própria sobrevivência, à sua própria subsistência enquanto seres humanos. A crise econômica é, portanto, um fator aqui fundamental no meu entendimento, porque impede que a grande parcela, a grande massa de trabalhadores, a grande massa dos trabalhadores seja absorvido pelo mercado de trabalho. O capitalismo é incapaz de absorver ou de incorporar ao mercado de trabalho a grande massa dos trabalhadores. Os mais jovens se sentem, muitas vezes, desiludidos ou sem perspectiva futura, porque o capitalismo fecha muitas portas ou os impedem de perseguir seus propósitos, seus objetivos. Então a crise econômica, ela tem consequências não só econômicas, sociais, políticas, culturais, intelectuais, psicológicas. O capitalismo impede que os jovens tenham acesso à condição de vida mais digna e mais humana. Uma outra razão, uma terceira razão, que no meu entender encontra-se entrelaçada com as anteriores, diz respeito à ação da extrema-direita, que representa os interesses das elites econômicas, isto é, dos grandes capitalistas, sobretudo esta ação nas redes sociais, nas plataformas digitais, capturando a atenção dos jovens, cooptando os jovens para as suas pautas políticas, transformando um problema de base econômica, um problema econômico, num problema ideológico, político e moral, apresentando aos jovens, então, uma saída individual para problemas sociais, problemas mais complexos, apresentando a meritocracia como a solução dos problemas sociais, isto é, a falta de saúde pública, do sistema público de saúde, a carência de boas escolas, boas universidades, a carência de emprego, a violência ou a criminalidade, isto é, a falta de segurança pública. Diz a respeito aqui não a políticas públicas, mas a problemas que têm uma origem individual. Assim pensa a grande parcela, a grande parte ao menos, se não a totalidade dos
políticos de extrema direita. A intervenção, ou melhor, a ação, o ativismo, a militância digital da extrema direita nas plataformas digitais, através do seu discurso de ódio, discurso raivoso, com esta forma, eu diria, nova de fazer política, consegue atrair a atenção desses jovens, mas com a disseminação dos discursos de ódio, com conteúdos, portanto, emocionais, né, consegue, de alguma maneira, né, a atenção desses jovens e, ao mesmo tempo, a doutrinação política deles. Então, eu diria que a extrema-direita, porque é incapaz de oferecer ou de prometer melhores condições de vida para a juventude de um modo geral, ela se limita a oferecer pautas de costumes. Ou seja, apresentação de valores tradicionais, alegando que o problema, a crise que nós enfrentamos, não tem uma origem econômica, que não é o sistema econômico capitalista, ao fim e ao cabo, o grande responsável por essa crise, mas são alguns indivíduos. Por isso a extrema-direita seduz esses jovens para que eles possam militar em seu favor e elegem alguns inimigos. No Brasil, esses inimigos são, sobretudo, inimigos internos, mas em outros países são também inimigos externos. Elege-se, portanto, um bode expiatório, como, por exemplo, os ambientalistas, as feministas, os defensores das minorias étnico-raciais e, sobretudo, os socialistas e comunistas, como se o problema que nós estamos enfrentando, isto é, esta crise econômica, tivesse como causa, como origem, os políticos de esquerda, que impedem, ou que estariam impedindo, né, o desenvolvimento da sociedade capitalista. Os extremistas de direita oferecem, então, como solução para estes jovens, né, o cultivo de valores tradicionais, como, por exemplo, o civismo, o patriotismo, o amor à nação, a defesa da família, da religião, da ordem social, da hierarquia, da autoridade. E os jovens, porque buscam, né, enfrentar essa crise de referência, isto é, essa crise de valores ético-morais, se agarram a estas pautas morais, a esse falso moralismo que os impede de perceber justamente, né, a verdadeira origem do problema que os coloca numa situação cada vez pior. Ou seja, a ação da ideologia da extrema-direita está não só manipulando e iludindo uma parcela dos nossos jovens, mas está impedindo esses jovens de conquistarem as condições mínimas de uma vida digna e decente.
Essas são, no meu entender, as mais graves razões que explicam o conservadorismo político desses jovens. Ou seja, as vítimas da crise econômica do capitalismo estão se tornando defensoras do sistema capitalista. Tal é a contradição ideológica. As plataformas digitais, que são propriedade de grandes capitalistas, promovem interesses individuais, desejos individuais, satisfazem necessidades e desejos individuais. Mas a política é um projeto coletivo. Estes jovens, porque são então incapazes de perceber que é preciso se engajar num projeto mais amplo, limitam-se a buscar e a defender tão somente a pauta de costumes, o que os impede, como disse, de enxergarem um pouquinho mais além, ou de enxergarem a verdadeira realidade. Por isso, se você se interessa por esses conteúdos, por essa questão, me siga por aqui. E mais, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Peço que você se inscreva, compartilhe, deixe aqui então o seu like, suas questões, suas perguntas, seus comentários, porque nós não podemos permitir que a extrema-direita continue seduzindo e, ao mesmo tempo, alienando a consciência, manipulando a consciência dos nossos jovens. Precisamos oferecer uma resistência crítica a fim de podermos reconquistar, eu diria, a energia e, ao mesmo tempo, a força desses jovens para o campo progressista. Então, até o próximo vídeo.